Então, hoje nós vamos ver sobre provas funcionais, né? Então, as provas funcionais, ela identifica o perfil do trabalhador adequando e a função que pretende exercer, ver como detectar com maior precisão alguns agravos específicos para a saúde, quando já exerce a função na qual foi contratado. Então, essas provas, algumas provas funcionais exigem do trabalhador determinadas questões e que geralmente as empresas, elas na entrevista, né, ela pede para o funcionário desenvolver determinadas atividades para ver qual que é o potencial dele perante aquela função que a empresa está necessitando. Né? Então, por exemplo, nós temos a dinamometria, que é uma técnica realizada para mensurar a força muscular e a distribuição das pressões. Então, às vezes, tem determinados trabalhadores que se orientam para essa vaga, mas às vezes nessa vaga as pessoas da empresa elas estão têm um perfil de funcionário para essa vaga. Então muitas vezes precisa dessa força muscular. Às vezes esse candidato é um candidato que tem algum problema a nível de pulmão, tem pressão alta, tem diabetes, né? Então, geralmente, às vezes, esse funcionário, às vezes, não é admitido naquela vaga específica, por conta de alguns problemas que ele tem, né? Então, ele não vai ter essa força muscular adequada para desenvolver serviços nessa área que a empresa está precisando. Então, o dinamômetro de pressão manual e de tração lombar são os utilizados para medir a força dos grupos musculares específicos. Qual que é a força que aquele funcionário que está pleiteando aquela vaga tem nos músculos dele? Que às vezes a empresa está precisando de uma pessoa que tenha força para carregar determinados objetos, ou força na hora de consertar algum material. Então, qual que é a força que existe naquele conjunto de músculo que esse funcionário exerce, né? Então, os valores de referência da dinamometria mede a força e compressão, geralmente para o homem de 15 a 60 kg força, e para a mulher de 8 a 12. E tem a dinamometria escapular e lombar, né? Esse exame não é obrigatório em exames admissionais e demissionais, porém deve ser realizado conforme a determinação da tarefa. Se naquela empresa tiver algo para ele manusear, né, nesse sentido, para ver direitinho. E as provas de função pulmonar? Avalia a capacidade e volumes pulmonares e fluxos aéreos pelas vias respiratórias. Então, nós temos a espirometria, que é um exame que é utilizado para analisar a capacidade de sopro. Às vezes a gente tem que colocar esse funcionário específico dentro de uma tarefa, né? E aí a gente tem que saber qual que é a capacidade pulmonar dele, para saber se realmente o funcionário não vai ter problema ali naquela atividade, né? Então, o objetivo principal é identificar a quantidade de ar que o indivíduo consegue inalar e qual que é a velocidade. Então, essa espirometria é a capacidade de medir a força dos músculos respiratórios e a resistência que eles têm, né, na caixa torácica. Então, é de suma importância. E a espirometria, quais são as razões? Diagnóstico de doenças respiratórias, para saber se ele não tem algum problema a nível de pulmão, de vias aéreas, né? Avaliar os efeitos dessa substância química nessas vias respiratórias e avaliar o risco em procedimento cirúrgico de grande porte, né? As alterações pulmonares devido à alergia, né, e as medicamentosas, e avaliar a deficiência pulmonar, se o paciente não tem enfisema pulmonar, porque tem determinados locais que não vai dar para trabalhar esse tipo de funcionário, né? E os testes ergonométricos? São os testes de esforço, com o uso de esteiras, né, ou de bicicleta, para avaliar o quê? A capacidade respiratória, né, dos trabalhadores que já
são portadores de pneumopatias ocupacionais. Então, você vai avaliar para saber se o funcionário já apresenta essa doença ocupacional. Avaliar os efeitos dessa exposição dos riscos, né? A melhoria de saúde do indivíduo que foi afastado. E avaliar os casos de suspeito de incapacidade pulmonar, que às vezes para aquela função, esse funcionário não é permitido trabalhar. E o PAR, que é a perda auditiva induzida pelo ruído, né? Ruído perigoso à saúde. Quando o ruído sonoro é superior a 85 decibéis, dependendo da duração e da exposição sistemática a esse ruído. Então, ele tem que utilizar os plugs, né? E os abafadores de ruído, no caso de funcionários do aeroporto, né? Então, tem que, durante o tempo que ele está trabalhando ali, ele tem que utilizar. Porque ali tem 85 decibéis, até 85 decibéis é permitido pelo nosso ouvido, né? Acima disso não é. A prevenção auditiva induzida se dá com a adoção de intervenções com o objetivo de eliminar ou de controlar esse ruído, né? Com bases nos aspectos do programa de conservação auditiva, que são avaliação e monitoramento da exposição, medidas de controle ambiental, avaliar o monitoramento audiológico, né, e o uso de protetores auriculares. E avaliar a eficácia, né, desse dispositivo, que às vezes não está funcionando adequadamente. Quais são os sintomas, né, relacionados à pressão sonora, além do permitido? Perda auditiva e zumbido, dores de cabeça, alterações da frequência cardíaca, né, e sanguínea, alteração de sono, transtornos digestivos, irritação, cansaço, diminuição da produtividade, ansiedade, né, e depressão. As perdas auditivas de origem ocupacional normalmente está associada a outros agentes causadores, independentes do ruído, como produtos químicos, vibrações, uso de alguns medicamentos, às vezes medicamentos de origem, às vezes antibiótico, anti-inflamatório, né, que não pode ser utilizado além do período, porque pode causar, diminuir, né, o processo auditivo dessas pessoas, né? E o enfermeiro do trabalho deve estar atento ao quê? A conhecer o ambiente de trabalho, avaliar esses laudos técnicos, né? Verificar se está sendo feitos testes audiométricos periodicamente, verificar a inspeção periódica desses aparelhos, né, de proteção auricular, e verificar se os aparelhos ruidosos estão sendo utilizados somente no tempo necessário. Então, tudo isso para fazer um diagnóstico precoce da doença e o desenvolvimento de soluções de saúde preventiva e curativa. Na avaliação audiológica, é composto por uma audiometria tonal por vias aéreas, audiometria tonal por via óssea, a logoaudiometria e imitanciometria. Estabelecida, né, na portaria 19 da norma regulamentadora 7, cabinas acústicas próprias, né, as paredes são acústicas, né, os equipamentos são totalmente calibrados, porque uma pequena diferença pode dar uns resultados, né, às vezes falso positivo. Repouso acústico de 14 horas e realizado pelo médico ou pelo fonoaudiólogo. E o teste de visão ocupacional, um teste que mede a capacidade funcional dos olhos, né? O objetivo é avaliar a capacidade das tarefas laborais, detectar o problema que desaconselhe as atividades laborais e encaminhamento do tratamento ou correção a um oftalmologista. Ok? Dúvidas, perguntas? Dúvidas, perguntas?